Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil. Vamos a uma breve aula sobre a fase inicial do período regencial, o chamado Avanço Liberal entre 1831 e 1837. O momento em que os liberais vão dominar a política regencial e vão promover um conjunto de reformas com aspecto descentralizador. Vamos ver inicialmente aqui as forças políticas do período regencial, primeiramente do período entre 1831 e 34, período da regência trina, né? Aqui temos três forças políticas mais importantes. Os restauradores ou caramurus eram os antigos portugueses, lá do Partido Português, do primeiro reinado. Eles querem a volta de Dom Pedro I, que havia retornado a Portugal, havia assumido o trono português com o título de Dom Pedro IV, e a volta de Dom Pedro, que era rei de Portugal, ao governo do Brasil, poderia significar o quê? Uma espécie de recolonização do Brasil sob o domínio de Portugal. Por isso que essa ideia era fortemente rejeitada entre a maioria das elites políticas brasileiras, que se dividiam entre esses dois grupos políticos principais. Os liberais moderados ou chimangos defendiam reformas liberais, mas sem alterar o chamado Estado unitário, o unitarismo. Eles não queriam perder o controle do governo central sobre as províncias e os municípios. Já os liberais exaltados ou farroupilhas defendiam o quê? Uma maior autonomia política para as províncias, principalmente, defendendo aqui um Estado federativo, o federalismo. Então vejam que, na verdade, o grande eixo do debate político nacional no período da regência está entre o centralismo político do Estado unitário e a descentralização política de um Estado federativo. Bom, depois que em 1834 a regência deixa de ser trina e passa a ser una, e também Dom Pedro morre em Portugal, haverá uma recomposição das forças políticas em dois grupos apenas. De um lado teremos os regressistas ou conservadores. Eles são aqui uma junção dos antigos restauradores e dos liberais moderados, defendendo o centralismo político. E a outra força política são os chamados progressistas ou liberais, que fazem aqui uma espécie de fusão dos antigos liberais moderados e também dos liberais exaltados. E defende aqui descentralização política. Estado unitário e Estado federativo, né, aqui no eixo do debate político nacional. Agora, de 1831 até 1837, haverá um predomínio das ideias liberais entre as principais decisões políticas, que marcam o que a gente chama de avanço liberal. E acontece aqui uma série de reformas. Vamos ver, então, quais foram as principais reformas desse período. Olha só, haverá a criação da Guarda Nacional em 1831. Ela é, na verdade, uma milícia civil censitária com representação dos municípios. Agora, o controle sobre a segurança estará nas mãos das elites agrárias locais, os apelidados de coronéis. Eles vão acabar escolhendo, por exemplo, o comandante da Guarda Nacional nos municípios. E isso era uma espécie de resposta ao forte controle dos portugueses sobre as principais patentes militares do Exército Nacional. Bom, teremos ainda aqui a Lei Feijó de 1831, que declara livres todos os escravos vindos de fora do Império. Ou seja, na prática, proíbe o tráfico atlântico de escravizados no Brasil. Mas essa lei vai acabar sendo burlada pelas elites escravocratas do Brasil e ficará conhecida como Lei para Inglês Ver. Bom, nós vamos ter ainda, em 1832, o Código de Processo Criminal, também chamado de Código de Processo Penal, vai criar aqui o cargo de juiz de paz. É uma espécie de chefe de polícia e de justiça ao mesmo tempo. Só que ele é eleito nos municípios pelo voto censitário e não mais nomeado pelo presidente de província, que por sua vez era nomeado pelo imperador ou agora pelo governo regencial. Então houve, na verdade, uma descentralização, né, do poder judiciário. E se criou aqui também o júri popular, que também era formado pelos eleitores dos municípios, pelas elites agrárias locais, né? Os crimes de maior comoção, por exemplo, eram julgados por esse júri popular, provocando aqui uma descentralização do poder judiciário no Brasil. Por mais elitista que fosse, né, há aqui sim uma descentralização, né, da justiça no Brasil no período regencial. Bom, e por último, a grande reforma liberal do avanço liberal foi o Ato Adicional de 1834, uma reforma na Constituição, né, feita 10 anos atrás.
Agora, a regência trina passa a ser regência una e se suspende o poder moderador, até porque ele era exclusivo do imperador, não caberia ao regente. Se extingue aqui o Conselho de Estado. O Rio de Janeiro passa a ser município neutro da corte. Não é mais capital da província do Rio. A capital da província do Rio é Niterói. A cidade do Rio de Janeiro serve apenas como capital do Brasil, sede da corte. E teremos aqui a maioridade do trono, que era de 21 anos na Constituição de 1824, reduzida para 18 anos. E, por fim, a medida mais importante do avanço liberal, dentro do Ato Adicional de 1864, a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, dando um pouco mais de autonomia política às províncias. E temos aqui, então, o que há de mais importante sobre essa fase inicial da regência, o chamado avanço liberal. Fique por aqui, beijo grande, fique bem e até a próxima.